Pessoal, atenção total aqui. Vamos analisar uma das decisões mais importantes dos últimos tempos. Tema quentíssimo para concurso de delegado, especialmente para quem está focado na banca Fundatec. É uma revisão direta ao ponto do que você precisa saber. E tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que vai direto no coração de uma regra que a gente aprendeu como sendo de pedra no nosso direito penal. Será que essa presunção é mesmo sempre absoluta? Bom, antes de falar da exceção, a gente precisa ter a regra na ponta da língua. E a regra, até ontem, era vista como isso aí, absoluta, inquebrável, sem brechas. O ponto de partida de tudo é o artigo 217-A do Código Penal. A lei é bem clara. Qualquer ato libidinoso, qualquer um, com menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. E ponto. É um crime hediondo e a idade é o marco objetivo. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, o STJ editou a súmula 593. E o que ela diz? Basicamente, não interessa se a vítima consentiu, não interessa se ela queria. Para a lei, esse consentimento não tem valor nenhum. A violência é presumida de forma absoluta. Fim de papo. Pois bem, se a regra era tão fechada, o que aconteceu? Agora a gente vai entender o caso que gerou toda essa discussão, o recurso especial lá de Santa Catarina, julgado em setembro de 2023, que desafiou essa certeza toda. E os fatos desse caso eram de fato muito particulares. A gente está falando de uma adolescente de 13 anos num relacionamento consensual. Mais do que isso, o casal morava junto com o conhecimento e a aprovação da família. E aí vem a decisão do STJ que surpreendeu muita gente. Manteve a absolvição do réu. Como assim? Então fica a pergunta, como é que o STJ fez isso? Rasgou a lei, ignorou a súmula? Não. A jogada aqui foi usar uma técnica jurídica muito específica e poderosa para conseguir contornar essa regra que parecia intransponível. E o nome dessa técnica é distinguishing, ou em bom português, distinção. Muita atenção aqui, pessoal da prova. Distinguishing não é o mesmo que revogar. É o tribunal dizendo o seguinte, olha, a súmula 593 continua valendo, ok? Só que o meu caso aqui é tão, mas tão diferente daqueles casos que deram origem à súmula, que ela simplesmente não foi feita para ele. E esse quadro deixa a diferença claríssima. De um lado, o que gerou a súmula? Casos de abuso de crianças de 8, 10, 11 anos. Um contexto claro de exploração. Do outro lado, o que a gente tem nesse caso? Uma adolescente de 13 anos, quase 14, num relacionamento estável, com afeto, com a família participando. Percebem que são dois mundos completamente diferentes? E não foi só distinguishing, não. A decisão se apoiou em gigantes da nossa Constituição. Proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, proteção da família. E aqui entra um conceito que pode aparecer na sua prova, a derrotabilidade da norma. De forma simples, é quando uma regra geral deixa de ser aplicada num caso super específico, porque se fosse aplicada, o resultado seria mais injusto do que justo, seria desproporcional. Nesse caso, a condenação destruiria um núcleo familiar, o que iria contra a própria Constituição. Certo. Então vamos resumir tudo isso. O que realmente importa? Quais são os bizus para levar para a prova da Fundatec? Foco total agora, que essa é a parte que garante o ponto. Anota aí. A maior pegadinha de todas. A banca vai afirmar na questão. A súmula 593 foi cancelada pelo STJ. Falso. Erradíssimo. A súmula está de pé, firme e forte. A regra geral ainda é a condenação. O que aconteceu foi uma exceção num caso concreto e muito específico. E para essa tal exceção, Romeu e Julieta, se quer ser considerada, não é qualquer namoro. Tem que ter um combo de requisitos, todos eles presentes, ok? Precisa de um vínculo afetivo sério, ausência total de violência, idade próxima entre eles, um contexto que não tenha nem cheiro de exploração e, por fim, uma situação realmente fora da curva. Beleza, para a gente amarrar tudo, vamos ver como a Fundatec poderia cobrar isso numa questão. Pensa comigo nesse caso prático aqui. Tício, 19 anos, Mévia, 13, vivem em união estável, com a família sabendo. O Ministério Público recorre. E aí? E o gabarito aqui, sem dúvida, é a letra C. Por quê? Porque o STJ poderá sim manter a absolvição usando exatamente a técnica do distinguishing. Ele vai dizer que os fatos desse caso concreto são tão diferentes da origem da súmula que ela não se aplica. Fica aí a reflexão de como o direito às vezes precisa olhar para além da letra fria da lei para encontrar a verdadeira justiça.